Você já se perguntou por que, décadas depois, ainda existe algo profundamente estranho na forma como o Sítio do Pica-Pau Amarelo nos faz sentir? Não é medo explícito, não é terror de filme de sessão da tarde. É uma sensação mais sutil, quase indescritível, que mistura saudade com um leve desconforto. Se você cresceu assistindo às aventuras de Emília Narizinho e Visconde de Sabugosa, provavelmente já teve esse momento, já adulto, em que reviu uma cena antiga e pensou: espera, isso aqui é bem mais pesado do que eu lembrava. E não é impressão sua. O Sítio do Pica-Pau Amarelo esconde camadas que a maioria das pessoas nunca parou para analisar. Uma origem ligada a um contexto histórico e pessoal muito mais sombrio do que qualquer resumo escolar contou. Personagens que carregam simbolismos que passam batido pelos olhos de uma criança, mas que saltam aos olhos de um adulto atento. Adaptações televisivas que, ao tentar modernizar a obra, criaram momentos genuinamente perturbadores e viraram culto entre gerações. E uma história de censura e polêmica que continua sendo debatida até hoje, décadas após a morte de seu criador. Neste vídeo, vamos desmontar peça por peça essa vibe estranha que todo mundo sente, mas poucos conseguem explicar. Vamos falar sobre Monteiro Lobato, o homem por trás da história, e o que realmente o motivou a criar esse universo. Vamos revelar o que Emília e outros personagens simbolizam de verdade. Vamos relembrar as adaptações que assustaram uma geração inteira sem que os pais percebessem. E vamos encarar de frente as polêmicas que a obra carrega até hoje. Se você tem curiosidade por histórias que moldaram a cultura brasileira e quer entender por que essa obra continua tão fascinante e ao mesmo tempo tão inquietante, este vídeo é para você. Deixa o like. Já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você também sentia que tinha algo diferente no sítio quando era criança? Vamos começar. Para entender a estranheza que ronda o Sítio do Pica-Pau Amarelo, primeiro precisamos entender quem foi o homem que o criou. Monteiro Lobato não era um contador de histórias infantis ingênuo, cheio de boas intenções e nada mais. Era um escritor complexo, um editor visionário, um empresário que quebrou, um homem que passou por prisão e exílio, e alguém profundamente marcado por frustrações pessoais e políticas. E é impossível separar essas marcas da obra que ele criou. Lobato nasceu em 1882, numa fazenda no interior de São Paulo, e cresceu observando de perto as tensões do Brasil rural. A escravidão recém-abolida, as disputas por terra, o abandono do interior pelo poder público, e um país que tentava se modernizar sem resolver suas contradições mais profundas. Esse cenário não desapareceu quando ele criou o sítio. Ele foi transplantado para dentro da narrativa, disfarçado de fantasia. Antes de escrever para crianças, Lobato era conhecido por textos ácidos e pessimistas sobre o Brasil, muitos deles carregados de uma visão dura, e hoje reconhecidamente problemática, sobre o campo, sobre o povo brasileiro e sobre raça. Ele via o país como atrasado, e via no boneco de pano Emília, na fada, no rústico sítio, uma forma de discutir, nas entrelinhas, o que ele achava que estava errado na sociedade brasileira. O sítio não nasceu como um parque de diversões literário. Nasceu como um laboratório de ideias de um homem inconformado. E tem mais. Lobato enfrentou falência quando sua editora colapsou. Foi perseguido pelo governo Vargas por defender abertamente a exploração do petróleo brasileiro e chegou a ser preso por isso. Ele escreveu boa parte das aventuras do sítio em meio a esse turbilhão pessoal, endividado, politicamente isolado e amargurado com os rumos do país. Não é exagero dizer que o sítio carrega, entre suas páginas de fantasia, o eco da frustração de um homem que via o Brasil de um jeito que ele mesmo considerava trágico. É por isso que, revisitando a obra como adulto, muita gente sente esse desconforto sutil. Por trás da magia de bonecos que falam e viagens ao país da fábula, existe um adulto ferido tentando processar seu próprio tempo. E isso mesmo sem sabermos a gente sente quando você era criança. Emília provavelmente era só aquela boneca engraçadinha, atrevida, que sempre dizia o que pensava e vivia aprontando confusão. Mas colocando um olhar mais adulto sobre ela, Emília é uma das criações mais estranhas da literatura brasileira. Um boneco de pano sem alma, sem origem divina, que ganha vida através de uma pílula mágica e passa a existir com uma personalidade cruel, sarcástica, autoritária
e, em muitos momentos, cruelmente sincera sobre a natureza humana. Ela não tem filtro porque, tecnicamente, ela não é gente. E é exatamente essa ausência de humanidade que permite que ela diga o que nenhum outro personagem ousaria dizer. Emília funciona quase como um espelho distorcido da sociedade. Ela expõe hipocrisias, ironiza comportamentos e revela verdades incômodas. Tudo isso escondido atrás da fofura de um boneco de pano. Não é à toa que ela é o personagem mais lembrado da obra. Porque ela carrega o peso crítico que Lobato queria expressar, mas que não caberia na boca de um ser humano de verdade dentro da narrativa. Visconde de Sabugosa, por sua vez, é ainda mais intrigante quando analisado com atenção. Um espiga de milho que vira sábio, cientista, professor. Ele representa o conhecimento, a razão, o saber acadêmico, mas nasce literalmente da terra, do meio rural, feito de uma planta comum. Alguns pesquisadores enxergam nisso uma metáfora sobre a tentativa de Lobato de reconciliar o Brasil rural, atrasado aos olhos dele, com um ideal de progresso científico e educação. Só que essa reconciliação nunca se conclui perfeitamente na obra. O Visconde é sábio, mas também é frágil, tem rachaduras, quase se desfaz várias vezes, como se o próprio conhecimento, no imaginário de Lobato, fosse algo precário no contexto brasileiro, e não podemos deixar de falar da Cuca. A bruxa jacaré, com sua aparência assustadora e sua fome insaciável por crianças, é provavelmente a figura mais next-level perturbadora de toda a narrativa. Ela representa o medo primordial, o monstro que mora na sombra da infância. Mas o interessante é como Lobato a desenha com traços de humor, quase como se estivesse dizendo: sim, o medo existe, mas ele também pode ser ridicularizado. Isso cria uma dualidade estranha. A Cuca assusta e diverte ao mesmo tempo, e é exatamente esse contraste que grava ela na memória de quem assistiu quando criança. Cada personagem do sítio, olhando de perto, carrega esse tipo de dualidade desconfortável: fofura e crueldade, ingenuidade e crítica social, humor e medo, tudo junto e misturado. E é exatamente essa mistura que faz o adulto, ao rever, sentir que tem algo estranho ali, mesmo sem saber apontar exatamente o que. Se o livro já carregava essas camadas estranhas, as adaptações para a televisão pegaram tudo isso e multiplicaram. Só que agora, com efeitos especiais de época, fantasias caseiras e um orçamento que obrigava a equipe a improvisar de um jeito que, sem querer, criou algumas das imagens mais surreais já exibidas na TV brasileira infantil. A versão de 1977, produzida pela TV Tupi e depois continuada pela Rede Globo, é um marco. E quem assistiu quando criança lembra bem. Os figurinos eram artesanais, quase caseiros, com máscaras de látex que hoje parecem tiradas direto de um filme de terror B. A Cuca, em algumas dessas versões, tinha uma aparência tão grotesca que gerava pesadelo em crianças reais. Relatos de época mostram pais reclamando que os filhos não conseguiam dormir depois de assistir. E o motivo é simples. Ninguém estava filtrando aquilo pensando em traumas infantis. Estavam tentando, com os recursos que tinham, dar vida física a criaturas que, no papel, já eram bizarras. A versão de 2001, mais conhecida pelas gerações que cresceram nos anos 2000, tentou suavizar um pouco essa estética, mas ainda manteve traços perturbadores. O Saci, por exemplo, tinha uma performance extremamente física e imprevisível, quase caótica, que assustava tanto quanto divertia. E a Cuca dessa versão, magra, esverdeada, com voz rouca, se tornou uma referência de trauma de infância para toda uma geração, tanto que até hoje é meme recorrente em redes sociais, sempre que alguém quer ilustrar algo assustador da cultura pop brasileira. O curioso é que, apesar do medo que essas produções causavam, elas nunca deixaram de ser assistidas ou amadas. Pelo contrário, viraram cult. Existe algo no cérebro humano que se apega a experiências levemente perturbadoras vividas na infância. E o sítio, com seus efeitos toscos e sua estética involuntariamente sombria, se tornou um dos maiores exemplos disso na TV brasileira. Não era terror proposital, era terror acidental, nascido da falta de recursos e da ousadia de tentar dar vida a criaturas fantásticas sem nenhum manual de como fazer isso, com segurança emocional, para o público infantil. Nenhuma discussão séria sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo
pode ignorar um ponto que nos últimos anos ganhou ainda mais força: o debate sobre racismo na obra de Monteiro Lobato. E aqui é importante trazer os fatos sem meias palavras, porque isso faz parte da história real por trás da vibe estranha que a gente sente hoje. Em 2010, o Conselho Nacional de Educação recomendou que Caçadas de Pedrinho, um dos livros da série, fosse retirado das escolas ou acompanhado de contextualização histórica, por conter trechos com linguagem e representações consideradas racistas, principalmente na forma como a personagem Tia Anastácia, uma mulher negra, era descrita e tratada ao longo da narrativa. A decisão gerou um debate público enorme, dividindo opiniões entre quem defendia a preservação da obra como documento histórico e quem via necessidade urgente de revisão. Esse não foi um caso isolado. Diversas edições posteriores dos livros passaram por revisões editoriais, com editoras optando por adaptar ou remover trechos considerados ofensivos, enquanto historiadores e pesquisadores continuam debatendo até hoje até que ponto essas mudanças preservam ou distorcem a obra original. É um debate sem consenso fácil. De um lado, quem defende que a obra deve ser lida no contexto do início do século XX, quando essas visões eram infelizmente comuns. Do outro, quem argumenta que perpetuar essas representações sem crítica, especialmente para o público infantil, normaliza preconceitos. E o próprio Lobato, curiosamente, tinha uma relação complicada com esse tema. Em suas cartas pessoais, ele expressava opiniões sobre raça e sobre os Estados Unidos, país que admirava profundamente, que hoje seriam consideradas abertamente problemáticas. Ao mesmo tempo, ele também escreveu textos que podem ser lidos como críticas sociais ao racismo estrutural brasileiro, dependendo da interpretação. Essa complexidade, um autor que era, ao mesmo tempo, produto do seu tempo e crítico dele, que torna esse debate tão difícil de resolver com uma resposta simples. Esse pano de fundo ajuda a explicar por que, décadas depois, ainda exista tanta discussão em torno de uma obra aparentemente só infantil. O Sítio nunca foi neutro. Ele carrega, dentro de si, as tensões raciais e sociais de um Brasil que ainda está processando seu próprio passado. E é por isso que, para muita gente, rever essas histórias hoje provoca um desconforto que vai muito além da nostalgia. Chegamos ao ponto que talvez explique melhor essa sensação que te trouxe até este vídeo. Por que, mesmo sem saber os detalhes históricos, tanta gente sente que o Sítio do Pica-Pau Amarelo tem uma atmosfera esquisita, quase de sonho ruim, mesmo sendo uma das obras mais amadas da nossa infância? A resposta está numa combinação de fatores estéticos que, juntos, criam o que psicólogos chamam de uncanny, aquele efeito de estranhamento que surge quando algo é ao mesmo tempo familiar e fora do lugar. Bonecos que ganham vida, animais que falam com voz humana, plantas que viram gente. Tudo isso ativa no cérebro um misto de fascínio e desconforto, porque rompe as regras básicas que aprendemos sobre o que é vivo e o que não é. Quando isso acontece dentro de um cenário aparentemente seguro, como um sítio no interior, o contraste fica ainda mais marcante. Some a isso o fator técnico. Como já vimos, as produções tinham um orçamento limitado, o que resultava em cenários artificiais, iluminação crua e fantasias que, ao invés de esconder as imperfeições, as expunham. Esse artesanal mal acabado cria uma textura visual que remete, sem querer, à estética de filmes de terror independentes, aqueles em que a baixa produção, paradoxalmente, aumenta a sensação de desconforto, porque tudo parece quase real, mas não completamente. A trilha sonora, como mencionamos, reforçava isso com escolhas musicais que oscilavam entre o lúdico e o tenso. E não podemos esquecer o ritmo narrativo. Muitas histórias do Sítio misturavam humor com momentos de perigo real. Crianças sendo ameaçadas por monstros, personagens sendo transformados ou até mortos temporariamente dentro da lógica mágica da história. Para uma criança, isso é emocionante. Para um adulto revisitando, é genuinamente perturbador perceber o quanto de tensão psicológica estava escondido dentro de um programa família. Existe também um fator de memória afetiva distorcida. Lembranças de infância tendem a ser reconstruídas de forma mais suave do que a realidade. Quando revemos essas cenas hoje, comparamos a versão filtrada da nossa memória com a versão real, crua, da produção. E esse choque entre expectativa e realidade
é o que produz aquela sensação de nossa, isso é mais pesado do que eu lembrava. Juntando tudo, o simbolismo pesado dos personagens, o contexto sombrio da criação, os efeitos toscos que involuntariamente geraram terror e a forma como nossa memória reconstrói o passado, temos a receita perfeita para essa atmosfera única que faz do Sítio do Pica-Pau Amarelo um dos maiores exemplos de nostalgia perturbadora da cultura brasileira. Para fechar com chave de ouro, separei algumas curiosidades que mostram como a história por trás do Sítio do Pica-Pau Amarelo é ainda mais estranha e fascinante do que parece à primeira vista. Você sabia que o sítio quase não existiu como conhecemos hoje? Monteiro Lobato originalmente escreveu os personagens para uma série de livros didáticos, encomendados para ensinar geografia e ciências de forma lúdica. Foi só depois, ao perceber o sucesso do formato, que ele expandiu o universo para as aventuras fantásticas que conhecemos. O que explica por que tantas histórias misturam explicações científicas com elementos completamente mágicos e sem explicação nenhuma. Tem também o caso de personagens que foram completamente reformulados entre uma adaptação e outra por conta de mudanças de elenco repentinas, problemas de saúde de atores ou até desentendimentos contratuais, obrigando as produções a reescrever arcos inteiros da história às pressas, o que ajuda a explicar as inconsistências estranhas que fãs mais atentos notam entre as diferentes fases das séries. E talvez a curiosidade mais bizarra de todas. O sítio original de Monteiro Lobato ficava na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, e ainda existe hoje, transformado em museu. Mas moradores locais relatam, ao longo dos anos, sensações estranhas e histórias de assombração ligadas ao local, alimentando um folclore paralelo que mistura a ficção lobatiana com lendas urbanas reais da região. Verdade ou exagero? Esse tipo de história só reforça como essa obra continua gerando mistério décadas depois de criada.